Nessa aula inicial, nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada. Sim, esse livro que é o livro mais completo, aonde nos guia, aonde clareia a nossa mente para viver nessa terra. É a própria voz de Deus. E é nesse livro que eu quero começar essa aula para aprofundar na palavra de Deus. A minha oração como sua professora, como a sua mentora, é que você possa amar as escrituras do Senhor. Se você amar a palavra de Deus, você vai ter sucesso na sua vida ministerial. Muita gente, pregadores, pregadoras, lê a palavra de Deus simplesmente para pregar. Você não vai fazer isso. Eu quero que você coloque aí no seu caderno. Eu preciso amar a palavra de Deus. Mesmo se você não vai pregar, mesmo que você não vai ensinar, mesmo que você não seja uma pregadora, mas para o seu estilo de vida, você precisa amar as escrituras. Você precisa escrever sobre ela, ler sobre ela, meditar sobre ela e, acima de tudo, estudar como nós estamos fazendo aqui. Nessa aula inicial, nós iremos saber algumas curiosidades bastante simples da palavra de Deus, mas muito necessárias. Aqui eu já coloquei no meu quadro. Eu peço que você, nesse exato momento, pegue o seu caderno do curso e anote tudo certinho, para que você possa ter uma compreensão bastante eficaz. Vamos lá. Primeiro, a Bíblia, ela contém o quê? 66 livros. 66 livros. Ela está dividida em 2 testamentos. O que significa testamento? Testamento significa pacto. Testamento significa pacto. Então, a Bíblia Sagrada é um conjunto de livros, ou seja, é uma biblioteca. Ela não é somente livros, ela não é somente um livro, ela é um conjunto de livros. Quando alguém te perguntar, você vai falar que a Bíblia é um conjunto de livros, se tornando uma biblioteca. E ela está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Vamos lá, eu separei aqui algumas coisas para que eu não possa esquecer, para passar para vocês. No Velho Testamento, ou Antigo Testamento, vou colocar aqui, ó. Você faz um quadro bonitinho, tá? Porque eu misturei aqui. Ela contém 39 e no Novo 27. Depois dessa aula, eu vou mostrar para vocês aí em áudio a nossa tabela certinho da divisão, mas essa aula é muito necessária para que você possa entender da parte de dentro. Então, aqui, quem escreve, o testamento significa pacto, coloca aí pacto. Vale a pena lembrar que a Bíblia Sagrada é a própria voz de Deus. Aí você pergunta, quem foi que escreveu a Bíblia Sagrada? Foi 40 autores, mas todos eles foram inspirados pela própria voz de Deus. E é por isso que eu quero aqui compartilhar acerca de algum deles. Primeiro, homens de Deus, Moisés, Davi, Salomão. Eu vou colocar só algumas características deles para que nós possamos aprofundar e conhecer um pouquinho deles, para que não possa ficar uma aula cansativa. As atividades de Moisés: nobre, pastor. Ele escreveu o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E podemos já adiantar algo nessa aula, que Moisés, ele foi um dos principais autores que escreveu uma grande parte da Bíblia Sagrada e contribuiu para que a palavra de Deus pudesse estar nas nossas mãos, que ele foi um grande homem inspirado pela própria voz de Deus. Davi, ele foi um pastor de ovelhas e ele foi rei também. E ele escreveu o quê? Muitos salmos. Salomão, ele foi rei. Ele escreveu o quê?
Provérbios, Eclesiastes, isso aí. Ezequiel. Vou botar aqui um aqui que é bem importante. Ezequiel, ele foi sacerdote e ele escreveu o quê? O livro de Ezequiel. Algo que eu também acho muito engraçado aqui, interessante, é da história de Amós. Que Amós, ele foi um boiadeiro. Ele mesmo vai falar assim, sendo que eu jamais fui profeta, jamais tenho linhagem profética. Isso aqui eu entendo que são homens, algum deles muito importantes para a terra, e outro deles que não tinha influência, mas Deus escolheu para que eles pudessem escrever a palavra de Deus, como Lucas, que também foi um grande médico, e ali ele vai pesquisando sobre a vinda de Jesus, como João também, que contribuiu para os escritos da Bíblia Sagrada, Paulo também, que foi um fariseu, e depois ele vai escrever as suas cartas. Então, assim, aqui eu entendo que são homens que até mesmo são simples perante a terra, mas quando Deus quer levantar alguém, ele não está preocupado com a sua classe social, ele está preocupado o quê? De transmitir a sua revelação para os seus filhos. Assim é você, mulher. Você é uma mulher que pode ir além, porque Deus te escolheu para você viver algo extraordinário. Assim como esses homens não tinham a capacidade de gerar, mas Deus revelou a sua palavra, inspirando para que eles pudessem escrever. Só corrigindo aqui algo que eu falei sobre Moisés. Lembrando que Moisés, ele contribuiu com os seus números de autoria, que foi o Pentateuco. Já como escritor, foi Paulo. Ele escreveu praticamente a metade do Novo Testamento. Agora nós vamos para outras curiosidades bastante importantes aqui para o nosso crescimento espiritual. Aqui, ó, quando a Bíblia foi escrita? Ela foi escrita por um período compreendido de 1.500 anos, de em torno de 1450 a.C., no tempo de Moisés, até em torno de 100 depois de Cristo, seguindo a morte e a ressurreição de Cristo. Aqui, ó, qual é o livro mais velho, mais antigo do Antigo Testamento? Podemos considerar que é de Jó, que foi escrita em 1600 antes de Cristo. O menos livro mais velho que é considerado aqui é o de Malaquias, que foi 400 anos depois de Cristo. Já no Novo Testamento podemos considerar que foi o de Apocalipse, o mais velho do Novo Testamento, sendo escrito o quê? 95 anos depois de Cristo, porque ali está cumprindo quando João está tendo revelações dos últimos dias. Então podemos considerar que o Apocalipse é o livro mais velho do Novo Testamento. Agora, qual idiomas que foram escritas a Bíblia Sagrada? Primeiro, foi escrito em hebraico, aramaico e grego. São os 3 tipos de línguas que foram escritos a Bíblia Sagrada. É por isso que é muito importante você entender de vários tipos de traduções da Bíblia. A King James, ela é a linguagem mais que chega próximo aonde a Bíblia foi realmente escrita, tá bom? Então esses são os 3 tipos de idiomas, para que quando alguém possa te perguntar, você possa estar por dentro do assunto. O que significa canone, que é algo muito importante? Canone é derivado da palavra grega, canon, que significa uma vara de medição. Então ter a Bíblia canonizada quer dizer a sua medida havia sido padronizada ou testada através de inspirações e autoridades divinas. Vale a pena lembrar que eu vou deixar aqui em PDF para que vocês possam acompanhar todas as minhas curiosidades bíblicas, que você pode estar baixando em PDF e você pode estar imprimindo, anotando, rabiscando
para que você possa compreender mais e até mesmo decorar essas coisas que nós estamos falando. Vamos para mais algumas curiosidades da Bíblia. Qual é o livro mais longo da Bíblia Sagrada? É os Salmos. O mais curto, 2 João. Qual o capítulo mais longo? Se torna o capítulo 119 do livro de Salmo. E o mais curto, Salmos 117. Agora aqui, versículo mais longo se torna o quê? Esther, capítulo 8, versículo 9. Você pode estar acompanhando a sua Bíblia Sagrada para que você possa entender e você possa estar decorando, trazendo esse conhecimento para a sua vida. São coisas simples que às vezes você vai perguntar para alguma pessoa e elas não sabem responder. Um dia, quando você estiver falando na sua pregação ou em uma roda que pessoas conheçam o seu ensino, pelo menos você vai ter o conhecimento das coisas mais simples que se trata a Bíblia Sagrada, tá bom? O mais curto se torna o quê? Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Outra coisa que vale lembrar aqui, que é algo muito importante, qual é o livro que não menciona de jeito nenhum o nome de Deus? É o livro de Esther. Apesar que o livro de Esther é um dos livros que mais vê a providência de Deus. Primeiro, pela escolha de Esther, que foi uma jovem que não tinha pais, mas foi escolhida por Deus. E ali a gente vê que a providência de Deus acerca daquela menina que não era nada e depois se torna rainha. Você também vê a providência e o agir de Deus quando Esther jejuma, ali se consagra e a sentença já estava dada para o povo de Deus, mas através da vida de Esther e por providência de Deus, ouvindo as orações e o jejum e a consagração de Esther, livrou o povo de Deus. Então, é um livro que não menciona o nome Deus, mas vimos em todos os momentos a providência, a restauração do nosso Senhor. Outra curiosidade aqui, bíblica, que pra gente terminar essa aula aqui, quem diz na Bíblia ter sido o homem mais manso fora Jesus? Está lá em Números 12, versículo 3, que é Moisés. Espero que você tenha gostado dessa primeira aula inicial de curiosidade da palavra de Deus e que você possa estar anotando no seu caderno. Imprima, tá bom? Essa folhinha que eu vou estar colocando em PDF, aqui tem mais curiosidade, mas para não ficar uma coisa longa, eu preferi fazer apenas uns resumos de coisas mais simples que você pode estar trazendo para o seu crescimento ministerial. Agora nós vamos entrar também em uma parte de entender a Bíblia por bloco. Eu vou estar sumindo um pouquinho aí e você vai estar acompanhando apenas a minha voz em áudio e os dois blocos. É muito importante você estar anotando para que você não possa se perder e para que você possa entender mais no seu entendimento. Então vamos comigo.